Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quarta-feira, 10 de abril. Essa é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Aprovado o texto base para a nova partilha do Fundo de Participação dos Estados. Agora faltam os destaques. Comissão deve acelerar detalhes jurídicos da emenda das domésticas. Projeto torna crime a venda de bebida alcoólica a menores. E secretária-geral da Mesa do Senado dá sugestões à Comissão de Reforma do Regimento Comum do Congresso. Agora, no Senado em Dia. O plenário do Senado aprovou ontem o texto base para a nova partilha do Fundo de Participação dos Estados. Agora, falta a votação dos destaques, que deve ocorrer hoje. Os líderes dos partidos saíram da presidência do Senado falando em acordo. Vamos votar hoje o principal e fazer um destaque, apenas um destaque, para ser votado na sessão de amanhã. Mas no plenário... Não é acordo de líderes. Isso aqui é uma discussão de Estado por Estado. Queremos uma construção coletiva. O plenário é soberano e o plenário claramente está se insurgindo e insistindo na apreciação dos demais destaques. O Supremo Tribunal Federal decidiu que os percentuais de distribuição do FPE, definidos em 1989, são defasados e inconstitucionais e deu prazo para o Congresso mudar a lei. Até o dia 30 de junho, nós devemos votar uma lei sobre o assunto. O parecer do senador Walter Pinheiro mantém a regra atual até 31 de dezembro de 2015. Segundo ele, para não interferir na previsão de receitas e gastos de cada estado. Eles vão receber o mesmo valor de FPE pago em 2012, corrigido pela inflação, mais metade da variação do PIB. Não posso dizer aos estados que os planos plurianuais aprovados até 2015 não valem mais. Entre 2015 e 2017, o relator prevê uma regra de transição. Se o bolo do FPE ficar maior, o dinheiro extra será dividido segundo 2 critérios. Vão receber mais os estados com maior população e menor renda familiar per capita. Com isso, nós atenderíamos ao imperativo político e também uma exigência constitucional. Eu penso que esta é uma boa plataforma de entendimento para chegarmos a deliberar sobre esse assunto. A partir de 2016, o coeficiente de cada unidade da federação vai mudar. No sul do país, todos os estados perdem com a mudança. Na região norte, o percentual aumenta para Amazonas, Pará e Roraima e cai no Acre, Amapá, Rondônia e Tocantins. No Nordeste, a mudança beneficia Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Maranhão e Rio Grande do Norte. O coeficiente diminui na Bahia, Ceará e Sergipe. No Centro-Oeste, o FPE fica maior no Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal, e menor em Goiás e Mato Grosso. No Sudeste, Espírito Santo e Minas Gerais ganham. São Paulo e Rio de Janeiro saem perdendo. O texto base foi aprovado por unanimidade, apesar das reclamações. Não há hipótese de eu votar para tirar 1% do Ceará, nem pensar. Depois de aprovar o texto principal do relator Walter Pinheiro, o Senado ainda precisa votar todos os destaques e emendas apresentadas em plenário. O Democratas, por exemplo, quer mudar o critério de renda usado para calcular a divisão do FPE. Em vez do ganho familiar per capita, o partido sugere o produto interno bruto de cada unidade da federação. Se o problema é redistribuir renda, você tem que trabalhar com segurança. A renda domiciliar não oferece a mesma segurança que a aferição do PIB. A regulamentação dos novos direitos dos trabalhadores domésticos foi tema de reunião ontem. O senador Romero Jucá e representantes do governo conversaram sobre a simplificação no pagamento de encargos num só boleto. E amanhã, a comissão encarregada de regulamentar os direitos aprovados deve definir como acelerar os detalhes jurídicos da emenda das domésticas. Uma semana depois que os novos direitos dos trabalhadores domésticos entraram em vigor, tem gente que ainda não sabe o que fazer. Ela está almoçando em casa, não sei. E aí, vai ter que sair para almoçar, voltar 2 horas? Patrões modificam as rotinas para cumprir a emenda à Constituição. A gente está fazendo uma folha de ponto. Uma folha de ponto, como qualquer empresa.
ela assina diariamente. O intervalo de almoço para nós até não teve assim alteração, porque ela já fazia. Vamos ter que adaptar ao que todos recebem hoje em dia normalmente. Raimunda trabalha como doméstica há 43 anos e comemora os novos direitos. Tanto porque a gente sofreu, a gente não tinha nada, não tinha direito de nada, só tinha direito do 13º e férias, né, não é que a gente tem direito. Mas eu acho que foi bom. A emenda constitucional das domésticas já mexe com a vida de muita gente. Para controlar a carga horária dos trabalhadores, os patrões estão usando os cadernos de ponto vendidos nas papelarias. Nesta, por exemplo, já não tem mais nenhum. Não é isso mesmo, Felipe? É verdade, não temos mais nenhum, por causa da demanda da semana passada, né? Ocorreu que teve muita demanda, o pessoal vinha procurar muito esse livro e acabou a gente não tendo nenhum livro e nenhum cartão de ponto. Mas diante das novas obrigações, muitos preferem demitir. Segundo dados do IBGE, 24 mil domésticas perderam o emprego em fevereiro, o dobro em relação à média mensal. O dono desta agência de emprego confirma que muitos clientes estão trocando a doméstica pela diarista. Este ano, o faturamento da empresa caiu pela metade. E depois que a emenda entrou em vigor, em 8 dias, Carlos fechou apenas 5 contratos, 60% menos do que no mesmo período do ano passado. Muitos clientes com dúvida do que iriam fazer, como iriam fazer, reclamando do aumento de burocracia, principalmente, não tanto o aumento de custo. Para enfrentar a burocracia, tem patrão procurando contador. O serviço custa em média R$ 150. Anderson Olimpo está de olho nesse mercado. É novidade, tem mercado, tem público para isso e a gente espera atender essa demanda. Parlamentares e o governo anunciaram que pretendem facilitar a vida dos patrões. Por um projeto de lei, esperam criar o Super Simples das domésticas ainda em abril. O pagamento do INSS, FGTS e do seguro contra acidentes vai ser unificado em um só boleto, impresso pela internet. Nós vamos ter um boleto único. Ficou acertado que o Ministério do Trabalho vai apresentar uma proposta para discutir essas nuances, essas características diferenciadas do regime do trabalho doméstico. Ficou acertado também um posicionamento e informações do Ministério da Previdência e ficou combinado também que a Fazenda, a Receita, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica se juntarão para discutir essa guia única que deverá ser formalizada, facilitando assim a vida do empregador no que diz respeito aos recolhimentos. Um projeto que tramita no Senado prevê a dedução dos gastos com FGTS no imposto de renda. A Previdência também poderia ser deduzida até 2017. Na época não tínhamos a Constituição Federal modificada, não tínhamos a emenda constitucional aprovada. Mas cabe a quem for analisar, rever e apresentar uma emenda para que a gente coloque isso de forma permanente e não mais temporária. Enquanto as facilidades não vêm, o jeito é cumprir o que já está em vigor. O horário de almoço delas, os direitos, todos estão sendo todos adequados. Toda profissão tem que ser valorizada, né? Eu achava que não ia acontecer. Ia morrer e não é ver. Mas realmente o Brasil está de parabéns, né? Porque realmente aconteceu, né? O governo do Acre decretou estado de emergência social nos municípios onde estão abrigados mais de 1.000 imigrantes, que continuam a chegar todos os dias. O senador Jorge Viana fez um novo apelo ao governo federal para que ajude a resolver a situação. Tendo em vista a gravidade da situação, o governador Tião Viana decretou situação de emergência no local onde se vive o problema. Eu não tenho nenhuma dúvida que na América do Sul hoje não tem nada mais grave do que está ocorrendo no Acre. São mais de 1.300, na minha concepção, refugiados, porque não são refugiados do ponto de vista clássico, mas são pessoas que estão dentro do Brasil, de maneira ilegal, num grande acampamento, e que só contam mesmo com a ajuda do governo do estado do Acre. E agora nós estamos à espera de uma ação efetiva do governo federal, tanto para acolher as pessoas, que agora não são mais haitianos, são senegaleses, são pessoas da Nigéria, da República Dominicana, tem mais de 120 mulheres. E eu tenho feito um apelo para que imediatamente autoridades brasileiras peguem um avião em Brasília
né, funcionários do Itamaraty, funcionários do Ministério das Relações Exteriores e a Força Nacional chegue ao Acre para ajudar o governo antes que uma tragédia aconteça. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. Audiência pública na Comissão de Infraestrutura para debater o tema Eletricidade e Energia. Depois, os senadores sabatinam José Gutmann, indicado para o cargo de diretor da Agência Nacional do Petróleo. Na pauta da Comissão de Assuntos Sociais, o primeiro item é o projeto que concede pensão especial aos herdeiros de Frei Tito de Alencar Lima. O religioso foi preso e torturado na ditadura militar. Solto, foi exilado e veio a se suicidar na França poucos anos depois. Audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional para debater o projeto para que edificações sejam inspecionadas periodicamente. O texto também cria o laudo de inspeção técnica de edificações. A Comissão de Constituição e Justiça está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. Quem traz informações sobre a pauta da comissão é a repórter Dinalva Ferreira, que fala direto do túnel do tempo daqui do Senado. Bom dia, Dinalva. Bom dia, André. Voto distrital nas eleições para vereadores em municípios com mais de 200 mil eleitores. É o que prevê um projeto que está na pauta de hoje da Comissão de Constituição e Justiça. A proposta apresentada pelo senador Aloysio Nunes estabelece que nos municípios deverão ser criados o mesmo número de distritos que o número de vagas e cada partido poderá lançar um candidato por distrito. A proposta tem parecer favorável do relator, senador Pedro Tax. Os senadores também devem analisar um projeto que torna crime a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. O autor da proposta, senador Humberto Costa, justifica que a medida irá resolver uma controvérsia jurídica que existe hoje sobre qual procedimento a ser adotado em casos de venda de bebida a crianças ou adolescentes. Hoje não está claro se isso é considerado crime ou contravenção. A proposta tem parecer favorável do relator, senador Benedito de Lira. André? Obrigado, Dinalva. Outras duas comissões se reúnem na manhã desta quarta-feira. A audiência pública na Comissão de Educação. Em debate, o projeto que altera a Lei Pelé para exigir a comprovação de contratação de seguro como condição para atletas e treinadores de futebol participarem de competições. E na Comissão de Direitos Humanos, um dos projetos em pauta prevê o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual. O presidente da Anvisa pediu ao presidente do Senado para ser o primeiro dirigente de uma agência reguladora a prestar contas sobre o trabalho realizado. Ele virá em cumprimento a uma resolução aprovada neste ano pelos senadores. E ontem, Renan Calheiros também recebeu o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. O presidente da OAB entregou a Renan Calheiros 2 indicações de nomes para ocupar vagas no Conselho Nacional de Justiça e 2 indicações para o Conselho Nacional do Ministério Público. Marcos Vinícius Coelho também pediu apoio para a aprovação de 2 projetos de interesse dos advogados, o que inclui os serviços dos escritórios de advocacia no regime do Simples e o projeto de lei complementar que torna crime a violação às prerrogativas dos advogados. Com essas medidas, nós traremos uma melhor defesa do cidadão em juízo. Com o diretor da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o presidente do Senado conversou sobre o projeto de resolução que obriga ministros e diretores de agências reguladoras a prestarem contas aos senadores anualmente. Por solicitação de Dirceu Barbano, a Anvisa será a primeira agência a ser ouvida na Comissão de Assuntos Econômicos. O Senado é por onde passam as indicações dos diretores e eu penso que é absolutamente saudável que os diretores retornem aqui ao Senado prestando contas daquilo que fizeram ao longo do seu mandato. Segundo, porque é fundamental que o Congresso Nacional tenha conhecimento do andamento do trabalho das agências, que possa conhecer como tem sido o trabalho dessas autarquias na implementação das leis que criaram as agências, que também foram aprovadas no Congresso Nacional. A Comissão de Deputados e Senadores, que vai propor um projeto de reforma do Regimento Comum do Congresso, ouviu ontem as sugestões da secretária-geral da Mesa do Senado. O Regimento Comum do Congresso é um conjunto de normas estabelecidas em 1970
para organizar as sessões que reúnem deputados e senadores. Na comissão que pretende atualizar o texto, a secretária-geral da Mesa do Senado, Cláudia Lira, disse que é preciso adequá-lo à Constituição. Nele não está prevista, por exemplo, a composição da mesa do Congresso. Incorporar decisões do Supremo Tribunal Federal e modernizar o regimento seriam outras tarefas. Por exemplo, as frentes parlamentares e os grupos de amizade, eles são uma realidade dentro do Congresso. Ora, cada casa de per si, ora mistos, né? Grupos mistos. E não há regulamentação. Na Câmara dos Deputados, inclusive, há um ato da mesa que, de alguma forma, dá um caráter mais oficial. No Senado, não. E no Congresso, muito menos. A secretária-geral da mesa também comentou a proposta de que apenas uma comissão mista avalie todas as medidas provisórias. Atualmente, para cada MP é instalada uma comissão. Nesta semana, 17 estão em funcionamento. Seria ótimo em termos técnicos. Agora, há que se pensar em termos políticos. Isso aí é uma decisão dos senhores, né? Porque todas as comissões são temáticas. Qual seria o tema de medida provisória? Né? Os temas são muito variados. Enfim, isso aí também precisa ser pensado. Parlamentares apontaram outros pontos que precisam mudar. Esse regimento foi feito há mais de 30 anos. Então, é um regimento de uma era que não tinha internet. Então, tem várias normas, como você vai votar um projeto de lei, é obrigado a ter o projeto de lei impresso na mesa dos senadores e dos deputados, coisa que não tem sentido hoje. Esta foi a terceira reunião para discutir o regimento comum. O relator da comissão deve apresentar a proposta de mudanças em 2 semanas. Nós pretendemos, na próxima terça-feira, ouvir o senador Edson Lobão Filho, que está cuidando e reescrevendo o regimento do Senado. E, a partir daí, após essa audiência, nós vamos apresentar uma minuta aos parlamentares para que a gente possa discutir o regimento comum. O trabalho está bem encaminhado, nós vamos cumprir o prazo dos 60 dias, até com certa folga. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.